irmãos, juntamente comigo, a meditar no livro a qual escreveu o apóstolo João, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 37. O Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o evangelista João, capítulo de número 7, a partir do versículo 37. Enquanto os irmãos procuram, eu quero estar externando aqui a minha gratidão a Deus por estar retornando a esta igreja depois de 10 anos. A última vez que eu estive aqui, eu era solteira, minha menina nem nascida era, e agora estamos aí cumprindo o chamado e ide de Deus. Agradecer a Deus pela vida do pastor César, nosso companheiro de longas datas, que foi ali nosso pastor também, um amigo nosso. Ele nos fez esse convite para que possamos estar aqui nesta noite. É sempre um prazer revê-lo, rever o nosso irmão Gustavo também, homem de Deus, cantor abençoado por Deus, e o meu irmão Rodrigo, que desta vez pôde estar conosco. As nossas datas quase nunca se batem, mas para a honra e glória de Jesus, estamos aqui hoje para enaltecer o nome do Senhor. O tempo é bastante escasso, então vamos meditar. João, capítulo de número 7, versículo de número 37. Diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Pode se sentar, tomar um assento, glorificar o Senhor, o nosso Deus, porque Ele está presente no nosso meio. Assim que eu cheguei, eu pude sentir a presença, a glória, o poder de Deus, sinal que o Senhor tem algo para nós aqui nesta noite. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele se faria presente. Então, ao seu lado esquerdo tem um irmão, ao seu lado direito tem outro irmão, mas no meio de nós está o nosso Deus para nos dar vitória. Quem crê, diga amém. Amém. Queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, o evangelista e apóstolo João, ele vai narrar um fato histórico, um fato profético, que vai transmitir para nós, através dos séculos, através da palavra de Deus, um acontecimento gerado ali dentro das cercanias de Israel. O apóstolo Paulo, em Hebreus, ele diz que anteriormente Deus falava ao povo através dos profetas, e agora aprove nos últimos dias a falar através do seu Filho, Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a manifestação de Jesus Cristo na terra, nós vemos até mesmo nas palavras do apóstolo João, que Jesus Cristo era agora não a última esperança, não a última chance de Deus resgatar o povo, não. Nós vemos que Jesus Cristo era a plenitude do plano de salvação de Deus para com a humanidade. Haja vista que os profetas do Antigo Testamento era apenas um pano de fundo, era apenas uma antessala para a vinda do Messias. O próprio Moisés havia dito: olha, sucederá que no meio de vós Deus levantará um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis. E outros profetas também vaticinaram acerca da vinda do Messias. Haja vista que Isaías, o maior profeta do Antigo Testamento acerca de Cristo, conhecido como profeta messiânico, anunciou a sua vinda, anunciou o seu nascimento. Ele deu detalhes de como ele seria gerado. Ele diz: olha, uma virgem nos dará o sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um menino que será chamado Emanuel, Deus conosco. E depois ele vai também nos dizer como seria o seu ministério. Ele vai dizer que ninguém deu crédito à sua pregação e que ele foi levado ao matadouro para morrer como ovelha muda. Porém, ele vai nos dizer que esse Jesus, esse menino que nasceu da virgem, haveria de triunfar sobre a morte, haveria de triunfar sobre os teus criadores, haveria de triunfar sobre o pecado, porque ele mesmo diz: vinde, lavai-vos, purificai-vos, tirai a vossa vontade, porque ainda que os vossos pecados sejam
escarlata, vermelho, serão brancos como a alva lã, serão brancos como a neve. Porém, quando nós vemos isso, nós vemos agora a manifestação da graça de Deus, nós vemos a plenitude de Deus se manifestando ali, porque lá no capítulo de número 3, no versículo de número 16, João vai dizer: porque Deus, o maior ser, amou o mundo, a maior extensão, de tal maneira, a maior expressão, que deu o seu Filho unigênito, a maior oferta, para que todo aquele que nele crê, a maior manifestação de fé, não pereça, a maior condenação, mas tenha a vida eterna, a maior dádiva, o maior dom de Deus. Glória a Deus. E aparece Jesus pregando dentro de Jerusalém, aparece Jesus trazendo o cativo, trazendo a salvação para os cativos. Interessante que ao invés de Jesus se manifestar ali dentro da sinagoga, ao invés de Jesus ali fazer o seu ministério ali dentro do palácio, ou dentro ali do templo, não, ele vai das redondezas, ele vai nas aldeias, ele vai nas regiões aonde ninguém ia, ele vai na cidade amaldiçoada de Jericó, ele vai em Samaria, ele vai catando os povos aos poucos, aqueles que as pessoas diziam: não tem jeito, não tem solução, não dá certo, não dá liga. Jesus ia. Ora, a minha Bíblia vai dizer que uma certa feita ele atravessou o mar de Tiberiades, ele atravessou andando sobre as águas, ele acalmou a tempestade e atravessou para o outro lado para chegar em Gadara. Chegando em Gadara, alguém pode me dizer que teria uma recepção para ele, que teriam homens ricos, homens famosos, que teriam uma festa esperando? Não, existia apenas um homem endemoniado que chegou perto de Jesus e Jesus expulsou aquele demônio. Depois disso, Jesus volta, ou seja, Jesus atravessou o mar só para dar vitória para aquele homem. Jesus atravessou o mar só para atender aquele homem. Jesus atravessou o mar só para cuidar da vida daquele homem. Eu sei que você já está sentindo. Deus está me dizendo aqui nessa noite que não existe distância que te separa dele, não existe lugar que te separa dele, não existe montanha que oculta a visão dele da sua visão. Ele está dizendo nessa noite que o mesmo Jesus que atravessou o mar andando sobre as águas, ele pode atravessar o universo para te dar vitória nessa noite. Glória a Deus. E a minha Bíblia diz que ele vai pregando, ele vai anunciando, ele vai trazendo a transformação e a libertação para aqueles que necessitavam. Ele começa a anunciar as palavras celestiais, as palavras que eram ocultas aos homens, as palavras que não eram pronunciáveis aos homens, mas agora ele vai lá e chega e mostra. Aleluia, Jesus. Glória a Ele Deus. pregava diferente, ele falava diferente, ele agia diferente. As pessoas olhavam para ele e diziam: ele prega com autoridade. Alguém virava para ele e dizia: olha como ele pregou, olha como ele falou. As palavras de Jesus queimavam e ardia dentro do coração do ouvinte. E agora, João vai me dar um fato bastante enigmático, porque Jesus agora ele vai para uma multidão. Ele espera, o texto nos diz que o último dia da festa, diz da seguinte forma: o último e grande dia da festa chamada de Tabernáculos. Haja vista que Israel tinha 4 festas importantes. Eram mais festas, mas as mais importantes era a Páscoa, que marcava a travessia do Mar Vermelho através de Moisés em 1440 a.C. E lá eles comemoraram a Páscoa, e que é a primeira grande festa. A segunda grande festa é o dia de Pentecostes, que é marcada 50 dias após a Páscoa. A terceira grande festa é a festa dos tabernáculos, que era quando Israel habitava em tendas no deserto. E a última festa é a festa das trombetas. Mas Jesus chega no último dia da festa, no grande dia, no ápice da festa. Ele se põe de pé e a Bíblia diz que ele começa a clamar. Ele começa a pregar e a clamar, dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Glória a Deus. Se nós formos parar para meditar um pouco, nós estamos no capítulo 7 do livro de João.
se fôssemos retroceder lá no capítulo de número 3, no capítulo de número 4, aliás, nós vamos ver Jesus perto de um poço de Jacó, localizado ali em Samaria, pedindo água para uma mulher. E agora ele vai para uma multidão e diz: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. O mesmo Jesus que estava pedindo a uma mulher um pouco d'água, agora ele estava oferecendo água para uma multidão. E eu lhe pergunto, será que Jesus queria molhar aquela multidão? Será que ele tinha poço ou cisterna? Será que ele tinha um reservatório de água? Embora eu sei que ele é dono da água, que ele é dono do ouro, da prata, mas ele estava expressando algo para aquela multidão. Alguém poderia perguntar isso, mas o que é isso? Por que ele está dizendo isso? Só que quando eu vejo a palavra sede, Jesus vai falar, vai pregar sempre em parábolas, sempre metáforas, e agora ele está fazendo uma alusão, uma comparação entre a sede humana com a sede de Deus, com a sede de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque quando ele fala da água, quando a gente fala de sede, sede é ausência de água. Sede é isso, é ausência de água. Quando você está com sede, com muita sede, você não quer uma coca, você não quer um refrigerante, você quer água. E o que é água? A água é o elemento mais importante para a sobrevivência, não do homem, mas para a sobrevivência da vida em si. A água é o elemento mais importante para a sobrevivência da vida. Não existe vida sem água. Não existe vida marinha sem água. Não existe vida subaquática sem água. Não existe vida terrena sem água. Haja vista que o nosso planeta, 2/3, é formado por água. E haja vista que 3% da água que existe no nosso planeta é potável, ou seja, apenas 3% é consumível. E se eu for olhar para o corpo humano é formado de 70% de água. É por isso que quando você está com sede, você quer água. A água, diferente de muitos que pensam que é alimento, a água não é alimento, a água é elemento. Um elemento essencial para a vida, não somente humana, mas para a vida terrena. E quando eu vou olhar nisso, quando eu vou olhar na composição da água, eu vou ver que a água é uma junção de dois elementos químicos. O elemento, duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, H2O, por isso que chamam a água de H2O. A água é tão importante porque ela pode lavar alimento, ela é importante para cozinhar alimento, para lavar, e também é importante para conservar a temperatura. Se o carro esquentou, você vai colocar o quê? Água. Se você está com febre, você vai tomar um banho para o quê? Abaixar a temperatura. Isso é importante para a vida humana. Isso é essencial para a vida humana. Mas como Jesus está fazendo uma alegoração, quando ele está fazendo uma comparação, está dizendo: quem tem sede, quem está precisando de algo importante para a sua vida. Eu sei que tem gente no meio dessa multidão com sede de algo, com sede de conquista. Eu sei que tem gente no meio dessa multidão que tem algo importante para a sua vida, que não pode deixar de existir, mas não está conseguindo alcançar, está com sede. Jesus está dizendo: olha, a sede que você tem, eu posso saciar. Quantos de nós não temos sede na nossa vida? Assim como o corpo humano precisa da água, nós precisamos de sonhos, projetos. Alguns de nós têm sede de ter um casamento feliz, de ter um emprego dos sonhos, a casa dos sonhos, um carro dos sonhos. Todos nós temos sede de algo. Alguns têm sede de ser mais usado por Deus, sede ministerial. Muitas das nossas sedes que nós temos, às vezes não é saciada, porque não estamos sabendo encontrar a fonte. A sede que nossa alma tem, meus amados, ela só pode ser saciada por aquele que pode fazer fluir águas vivas do nosso interior. Aleluia! Eu perguntando com Deus vai ser essa mensagem, o Senhor falando no meu coração, dizendo: eu vou saciar a sede de alguém aqui nesta noite. Eu vou matar a sede de alguém aqui nesta noite. A sede que o mundo está tentando saciar e o mundo não consegue. Sabe por que muita gente está lá fora frustrado? Porque vai tentar uma
nas drogas, nos vícios, nos entorpecentes, até mesmo nos prazeres aleatórios da prostituição, mas a sede não é saciada. Ei, o profeta Amós, ele havia dito isso, que muitos terão sede de ouvir a palavra de Deus. É somente a palavra de Deus que pode saciar o homem. Sem essa água não há sobrevivência espiritual. Assim como a água física é uma sobrevivência para o corpo físico, sem essa água, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, não há sobrevivência espiritual. Jesus está dizendo: olha, quem tem sede, venha a mim. Quem tem sede, venha a mim. Quem tem sede, não vai lá não. Venha a mim. Quem tem sede, pode vir. Pode vir porque eu tenho água. Aleluia! Aleluia! O interessante é que o texto vai dizer por que essa água. Ele diz: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva do Aleluia, Jesus! Glória a Deus! É o mesmo papo que ele deu para a samaritana. É a mesma ideia que ele jogou na samaritana. Ele diz: olha, se tu souber aquele que pede te beber, você pediria água, ele daria água. E a água que eu der, a água do mundo volta a dar sede, mas a água que eu der não vai dar sede mais, vai saciar a sede, porque fluirão rios de água viva. Deixa eu me dizer, sabe por que a gente se frustra? É porque toda vez que a gente vai na fonte, a fonte está errada. Aquela água não sacia a sede, mas a água de Jesus não só sacia a sede, como faz uma manancial de água viva no nosso interior. Aleluias, aleluias, aleluias. O povo anda sedento da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito habita dentro da palavra. Sabe por que a igreja anda sedenta aí fora? Porque quando subiram para pregar, quando subimos para ministrar, a maioria das vezes a gente está interessado em matar a sede humana, a sede física. A maioria das vezes estamos interessados em querer matar a sede do povo, com ego, com palavras de autoajuda. Mas o que mata a sede espiritual é somente a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: vós estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado. É somente a palavra de Deus que pode matar a tua sede nessa noite. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós precisamos de pessoas que ministram a palavra de verdade. Precisamos de pessoas que pregam a palavra da verdade. Precisamos de pessoas que têm um compromisso com a verdade. Precisamos de pessoas que pregam e ensinam que há um interior nosso, águas vivas. Como ter essas águas vivas? Jesus Cristo, ele estava falando: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão águas vivas do seu interior. E agora o João vai explicar, o versículo de número 39, João está explicando. E isto ele dizia do Espírito que havia de receber aquele que nele cresce. O Espírito não havia dado ainda, porque Jesus não havia sido glorificado. Logo eu entendo que o Espírito Santo é derramado quando nós glorificamos a Jesus. Quando nós glorificamos a Jesus, o Espírito Santo é derramado. O Espírito Santo produz nós águas vivas. Quando aqui o texto fala Jesus não havia sido glorificado, está falando da morte e ressurreição dele. Mas todas as vezes que nós aceitamos, reconhecemos o seu poderio, nós estamos também glorificando aquela morte de cruz. Estamos glorificando a Deus, estamos honrando aquilo que Jesus fez por nós. É o Espírito Santo que vai promover dentro de nós esse manancial de águas vivas. Amém. Mas se nós perdemos o contato com o Espírito Santo, a nossa sede vai aumentar e não vai ser saciada. Tem homens na Bíblia que tiveram sede. Você vai lembrar de Moisés. Moisés, ele atravessando o deserto, e também no deserto também é lugar de ter sede mesmo. Atravessando o deserto com aquele povo murmurador, com aquela tribulação toda, e o povo pede ele água. E o que Moisés faz? Ele vai lá, toca na rocha,
e sai águas para alimentar uma multidão. Deixa eu dizer, o teu Deus faz nascer água até de pedra. O teu Deus, Ele faz um milagre na tua vida. Não importa se tu está passando um deserto, se está enfrentando pedras, rocha. Deus está aqui lhe dizendo nesse momento que você crê nele. Se você orar, até mesmo da rocha de Meribá vai sair água. Se você orar, até mesmo o improvável acontece o que é provável. Homens que oraram, saíram água. A Bíblia diz de Sansão, a Bíblia fala que depois que ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento, queixada parecia uma metralhadora, pegou aquilo lá, foi tentando um para cá, para lá, 10 mil outro lado, 1000 outra esquerda, e ele não foi atingido não. Quando ele parou, ele olhou assim, já tinha uma pilha de 1000 homens mortos. Depois que ele fez aquilo tudo, deu sede, porque no meio da batalha é normal nós termos sede, há um desgaste muito grande. E agora ele está com tanta sede que ele diz: eu não morri na mão dos filisteus, agora eu vou morrer de sede. Então ele observou e viu, ele orou e observou que da rocha começou a sair água. E aquele lugar ficou conhecido como Enracore, ou seja, fonte daquele que ora. Se você tiver contato com o Espírito Santo, você não vai ter sede não, porque sempre vai fluir águas no teu interior. Se você tiver contato com o Espírito Santo, meu amado, se você tiver contato com a palavra, se você tiver contato com Jesus, tu não morre nem na mão dos inimigos, nem a sede, porque Jesus está aqui me dizendo essa noite, a tua sede Ele mata. A grande verdade é que nós estamos vivendo um período de sequidão. Lembra de Ezequiel? Esse mesmo povo que no deserto viu água brotar da rocha, esse mesmo povo que no deserto viu Sansão orar e sair água da rocha também, é o mesmo povo que agora Ezequiel viu seco, desnutrido, desidratado. Viu só os ossos. A transliteração ali do Vale de Ossos Secos não é outra senão a pobreza e a miséria espiritual de Israel. Ezequiel lá no meio do Vale de Ossos Secos, olhando aquilo tudo, e a Bíblia diz, ele faz questão de dizer que os ossos não estavam apenas secos, estavam sequíssimos. E olhando aquele cenário de horror, e Deus virando para ele: olha, Ezequiel, pode reviver esses ossos? Ezequiel, olhando a situação, diz: tu sabes, Senhor, só tu sabes. E Deus dizendo: olha, faz o inverso. Eles morreram por falta de ouvir a minha palavra, então faz o inverso. Começa a profetizar a minha palavra. E Ezequiel, ele começa a profetizar. E Israel, aquela simbologia de Israel, os ossos secos começam a se juntar. Depois que os ossos se juntou osso a osso e fica de pé, a Bíblia diz que agora Deus fala: olha, agora profetiza para que cresça tendões, nervos, carne. E ele começa a profetizar e começa a vir, juntar osso a osso, tendão, carne, pele, revestimento. Começa a vir um material sintético todo. Imagina que horrível aquela situação, mas ele estava fazendo a orientação de Deus. Depois que aqueles ossos já estavam de pé, revestidos de pele, osso e de todo o material sintético, agora Deus diz: profetiza aos 4 cantos, peça que venha o Espírito de vida deles. E Ezequiel, ele profetiza, e o Espírito entra dentro daqueles corpos, e Deus faz de ossos secos um poderoso exército. Deus está me dizendo aqui nesta noite que os teus sonhos que morreram por falta de água, que os teus sonhos que morreram por falta da palavra, que os teus projetos que estão secando, que você até esqueceu, que você até abandonou, Deus está me dizendo nesse momento: Ele vai restaurar cada osso do teu projeto, a cada sonho que você deixou para trás. Há um manancial de águas vivas vindo para essa igreja, em nome de Jesus. Toma posse. Aquele exército voltou. Aí mais para frente, no capítulo número 42, Deus já tira Ezequiel do vale de ossos secos. E aí agora fala: olha, Ezequiel, você estava muito na sequidão, vou te jogar você num outro lugar. E joga ele dentro de um rio. Ezequiel olha para aquele rio
E se assusta. E de repente Deus fala assim, olha Ezequiel, anda um pouquinho mais. E ele andou um pouquinho e as águas estavam sobre os pés. As águas daquele rio, daquela lagoa, daquele mar, da onde ele estava, estavam sobre os seus pés. É como se Deus estivesse dizendo, olha Ezequiel, sobre os teus pés eu estou tirando a sequidão, eu estou molhando os teus pés, eu estou lavando os teus pés. Jesus fez isso com os discípulos, lavou os pés. Quando nós falamos de pés, nós estamos falando dos anunciadores do Evangelho, porque está escrito em Isaías, e Paulo também disse isso, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus, aqueles que anunciam o Evangelho da paz. Os pés estão molhados. Deus está dizendo, tu vai sair do deserto e vai molhar os pés, tu vai sair dos sonhos inacabados e vai molhar os pés, vai começar a andar sobre a água. Só que Deus olhou para Ezequiel e disse, não, Ezequiel, anda um pouquinho mais. E Ezequiel começou a andar um pouquinho mais, e foi a água, agora já estava até os joelhos. Deus estava dizendo, olha Ezequiel, até a sua oração seca, agora eu vou molhar, eu vou regar a tua oração, Ezequiel. Tu estava no deserto, no vale de ossos secos, agora tu vai ter água até os joelhos, Ezequiel. Eu estou molhando a tua oração com a água da unção. Recebe em nome de Jesus. A tua oração, Deus está dizendo aqui, eu vou regar a tua oração. Deus está lhe dizendo nesse momento que a oração que você diz não é seca, pequena, não vai dar em nada. Deus está lhe dizendo, eu estou regando, eu estou regando, eu estou regando, eu estou regando. Continua orando porque eu estou regando. Não vai ficar poeira, não vai ficar deserto. Eu estou regando. Mas Deus virou para Ezequiel e disse, olha Ezequiel, tá bom aí? Mas vem mais um pouquinho mais, Ezequiel. Ele começou a ir agora a árvore já estava no meio da coluna, nas costas. As costas dele estavam molhadas e disse, nossa, está muito Deus. Deus está dizendo, olha Ezequiel, agora você vai carregar na unção, tu vai carregar o teu ministério, tu vai carregar esse povo, tu vai carregar o ministério da palavra, de pregar na unção. Estou te dando unção para carregar, Ezequiel. Deus poderoso, aleluia, aleluia, aleluia. Eu espero que não tem ninguém aqui com medo de água, eu espero que não tem ninguém aqui com medo de se molhar, porque é um temporal de poder de Deus sobre a tua vida, meu querido. Tu está achando que o diabo é satisfeito conosco? Não, meu amado. O Deus não permitiu que você saísse da tua casa, entrasse para esse mundo e voltasse seco. Deus não permitiu que você saísse lá do Tijuco e trouxesse essa palavra aqui em vão. Deus está me dizendo nessa noite que Ele vai te molhar. Ezequiel, está profundo, tá, mas tem mais ainda. Deus virou para Ezequiel e disse, olha Ezequiel, dá mais alguns passos. E Ezequiel deu alguns passos, só que agora Ezequiel não conseguia mais ficar de pé, ele teve que nadar. Deus está dizendo para Ezequiel e para você nessa noite, olha, tu está achando que está no profundo, tu está achando que já viveu o máximo de Deus, tu está achando que o Espírito Santo já cessou na tua vida? Não, meu amado, tem um oceano de poder ainda. Mergulha, nada no Espírito Santo, nada na presença de Deus agora. Ezequiel olhou para a situação e disse, se eu não nadar eu vou me afogar, se eu não nadar eu vou morrer afogado. Eu estava sem água, eu estava na sequidão, eu estava no vale de ossos secos, eu estava morrendo de calor, morrendo de sede. Agora se eu não nadar eu vou afogar. Deus está dizendo, é abundância, é abundância, é abundância de poder, é abundância de unção, é abundância de poder, é abundância de poder. Ai, Senhor, mais, em nome de Jesus, recebe, é palavra profética. Passou o tempo da escassez, passou o tempo, aleluia, da sequidão, passou o tempo, nessa cidade, há um tempo de prosperidade, as nuvens de Deus estão carregadas sobre esse lugar. Deus está me dizendo, receba, 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 receba a unção que vem dele. Ezequiel viveu um rio de água viva. E ali foi ele, ficou conhecido como Jeová Samar,
Deus presente. Aleluia, Jesus. A água é essencial. Aleluia, Jesus. Poderíamos falar de Elias. A Bíblia fala que Israel ficou 3 anos e meio, só 3 anos e meio sem chuva, mas foi suficiente para abalar a nação de Israel. E depois de 3 anos e meio, lá estava Elias, consertando o altar, pregando para o povo, molhando a lenha, colocando o sacrifício em cima do altar, no Monte Carmelo, diante de 800 profetas de Azel e Baal misturado ali. E aquela multidão de pessoas que ainda não sabem quem era Deus, se era Jeová ou se era Baal. E agora Elias ora. E quando Elias ora, a Bíblia diz que cai fogo. Glória a Deus. E o fogo consome o altar. Aleluia. É por isso que nós estamos no período de sequidão. Porque o nosso altar já deixou de ser um altar de fogo. A Bíblia fala que o fogo arderia continuamente sobre o altar e não se apagaria. E os nossos altares, a verdade é que está sendo consumido por um fogo diferente. É chave disso, é chave daquilo, é você vai vencer, o irmão vai cair, aquele que te viu sofrendo, aquele que te humilhou, que não sei o quê. Isso não tem pareamento com as palavras de Jesus. Já pensou se Jesus chegasse para você, você falasse para Jesus: olha Jesus, eu fui humilhado por fulano, ciclano. Já pensou Jesus, o que Jesus iria te dizer? Jesus iria virar para você e falar: olha, fica assim não, se ela te vir você sendo humilhado, ela vai te ver eu te exaltando e ela que vai ser. Jesus não iria falar isso. Jesus iria falar: se alguém bater na sua face esquerda, dá a direita. Essas palavras de hoje não tem nada a ver com o evangelho que Paulo, Pedro, Tiago e o próprio Cristo pregavam. Glória a Deus. Porque o altar está sem fogo. A palavra genuína está sendo escassa. Há uma sequidão. É por isso que muitas das vezes nós vamos em uma igreja, depois vai para outra, liga a TV, que é um outro culto, vai para a vigília, vai indo, e não se sacia. Quando na verdade dentro de nós deveria fluir rios de água viva. No pior momento da minha história, eu havia afastado dos caminhos do Senhor. E eu às vezes ligava a televisão ou o rádio para ouvir uma palavra, para aquecer minha alma, porque sempre tive raiz na palavra de Deus. Eu falei: Senhor, eu preciso voltar. Eu não ouvia isso. Eu ia para os cultos, eu não ouvia uma palavra que condizia com aquilo que Deus precisava para mim. O que nós vemos era apenas pessoas falando: olha, você vai vencer, eu sou contigo, eu tenho visto as suas orações, e isso e aquilo, e a pessoa nela não estava. A pessoa no erro, traindo a esposa, traindo o marido, traindo o patrão, fazendo coisa errada, roubando, e o pregador dizendo: olha, eu sou contigo. Eram as palavras que nós ouvimos e que temos ouvido. Só que como eu tinha raiz dentro de mim, e a Bíblia diz que quando nós temos raízes, é como a árvore plantada perto do ribeiro. Jó também fala isso. Se a árvore foi cortada, ela brotará novamente, e as suas raízes buscará a água, e ao cheiro das águas elas se renovarão. Deus me deu força para me restituir, porque eu sempre criei, eu sempre tive na minha mente que aquilo que nós precisamos é necessário ouvir a palavra de Deus, é assim, mas o que nós precisamos, Deus colocou dentro de nós. A nossa fé pode ser regada para aquilo que Deus implantou.